Vamos seguir aqui nesse assunto Covid, coronavírus. Muitas dúvidas chegam à nossa produção, à nossa redação por telefone, por e-mail, pela internet também. E por isso a gente convidou mais uma vez quem entende do assunto, o infectologista, que vai tirar essas dúvidas, está ao lado de Renan Pinheiro. Com você, Renan. Isso mesmo, Ricardo, de volta aqui no Jornal da Manhã, falando ao vivo desse hospital que fica na Avenida ACM. A gente agradece demais aqui a infectologista Nancy Silva, né? As perguntas, como você falou, chegam aí na nossa redação e a gente procura os especialistas para bem informar. E a primeira pergunta, doutora Nancy, que chegou para a gente é a seguinte: se a pessoa é idosa, já se vacinou contra a gripe, essa vacina pode deixá-la imune ou diminuir a chance de pegar o coronavírus? Bom dia. Bom dia a todos. A vacina contra a influenza é contra o vírus influenza, mas não tem nenhuma ação contra o coronavírus. Contra o coronavírus são as medidas que estão sendo adotadas pelo governo estadual e pelo governo municipal. Então, consequentemente, é extremamente importante que a gente siga as recomendações. Ou seja, fique em casa quem deve ficar em casa. Nós estamos aqui porque nós precisamos ficar aqui. Segue as recomendações, isso mesmo. Olha, doutor, está sendo testado um remédio que é o mesmo das pessoas com lúpus, né? Chamado hidroxicloroquina, para tratar a Covid-19. A gente pode confiar nesse remédio a longo prazo, logo em breve? Eu diria para você que existem pesquisas, existem estudos clínicos usando essas medicações, mas neste momento os estudos não são robustos o suficiente para você colocar de forma geral, você administrar essa medicação. Nós estamos lidando com uma patologia nova, com uma doença nova. Agora, uma coisa extremamente importante é que as pessoas não vão à farmácia e comprem essa medicação. Essa medicação ela é específica para algumas patologias, principalmente lúpus eritematoso sistêmico, malária também é usada, mas ela tem efeitos adversos. Então, é extremamente importante que as pessoas saibam que não pode ser usada sem prescrição e supervisão médica, sob nenhuma circunstância. A hidroxicloroquina está sendo usada em protocolo de pesquisa. Alguns estudos têm mostrado benefícios, mas outros não. Então, consequentemente, nós médicos temos que ter cautela para usar a medicação, só sobre recomendação e avaliação médica. Aí a necessidade de uma obediência a essa recomendação aí da doutora Nancy Silva. Outra pergunta aqui, doutora. Tomar chá de limão ou vitamina C todo dia, né? Pode diminuir a chance de pegar coronavírus? Eu diria para você que não. Absolutamente não. Mas se isso traz bem-estar à pessoa, tome seu chá, não tem absolutamente nenhuma contraindicação. Mas, infelizmente, não são essas medidas que fazem a diminuição da chance de um indivíduo adquirir coronavírus. Em caso de a pessoa ter feito um exame, né, ter sido testada, ter negativo para o coronavírus, mesmo sentindo sintomas, né, essa pessoa pode repetir até esse exame? É importante a gente salientar que o exame deverá ser recomendação médica. O médico é que deve avaliar a indicação ou não de uma realização de exame. Qualquer exame, ele pode dar falso negativo, qualquer. Mas o que é extremamente importante é que o indivíduo tenha orientação de um profissional de saúde, ok? Eu acho que isso é extremamente importante. O exame não pode ser pedido indiscriminadamente por uma pessoa que ache que isso deu até uma falsa ideia de segurança. Meu exame é negativo e eu não tenho absolutamente nada. Então, isso é extremamente importante, que o exame deverá ser por orientação médica. Ele pode dar negativo e o indivíduo ter a patologia, sim, é claro, porque depende do período que o indivíduo está fazendo esse exame, ok? Tem mais uma pergunta aqui que diz o seguinte: se meu teste demorar muito a sair, isso pode agravar o meu estado de saúde se eu tiver com o coronavírus? Mas uma pergunta que chegou para a gente. Ok, sem problema. O que é importante a gente salientar é que a maioria dos casos o paciente será assintomático ou oligossintomático com pouca sintomatologia. Isso é importante, independente do exame. Isso independe. O que é importante, aquele paciente que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo governo federal, pelo governo municipal e por todas as instituições, é que esse paciente que esteja bem clinicamente, ele fique em casa. Mas é importantíssimo que ele seja orientado, caso ele apresente desconforto respiratório, ele venha para o hospital. Isso é fundamental. Todos os grupos, aqui no hospital também nós fazemos isso, a orientação por telefone desse paciente. Isso é permitido hoje em relação à telemedicina. Agora, é extremamente importante que este paciente em casa, ele seja capaz de orientar. Ele tenha desconforto respiratório, ele se dirija para uma unidade de saúde. Isto é fundamental. E que em casa ele siga as recomendações que o profissional de saúde recomendou a ele quando ele foi na emergência.
certo? Porque se ele foi orientado para ficar em casa, é porque ele teve uma orientação de um profissional de saúde. Então, ele siga essas recomendações. Ele vai ficar... A maioria dos pacientes, o que é que a gente tem observado dos pacientes que estão em casa? A maioria tem febre, um pouco de dor de cabeça, um mal-estar, mas ele está confortável do ponto de vista respiratório. Então, para a gente liberar o paciente, a gente tem liberado mais ou menos depois de 14 dias que o exame desse paciente é positivo. E aí, então, a gente libera esse paciente. Mas ele, todos os dias, ele monitora a questão principalmente do desconforto respiratório. É uma doença que muitas vezes a questão é abrupta, o paciente se sente mal rapidamente, então rapidamente ele deve ir a uma unidade de saúde, ok? Doutora Nancy, muito obrigado, viu, aqui a participação do Jornal da Manhã, ela que é infectologista, informações aí de extrema relevância nesse momento de prevenção ao coronavírus. Já já a gente volta aqui no Jornal da Manhã. Você, Ricardo. Tá certo, Renan. Obrigado a você, doutora Nancy. Um abraço, bom trabalho. Olha, falar mais uma vez sobre os sintomas do coronavírus é muito importante. A gente está sempre alertando com relação aos sintomas e agora conversando com mais um especialista, com mais um infectologista. Porque, Andréa Silva, a recomendação é muito clara. Sintomas leves, fica em casa. E a gente tem que entender, Ricardo, num momento como esse, quais são os níveis de isolamento, né? O isolamento é muito importante, mas de que forma? Eu estou falando ao vivo aqui de um ponto de ônibus no bairro do Rio Vermelho. O ponto está pouquíssimo movimentado, tem um senhor ali, poucas pessoas, mas olha, Ricardo, uma observação importante que a gente estava conversando há pouco, a rua está mais movimentada, viu? E ficou alerta para as pessoas. Quem pode, fica em casa para proteger a si próprio e a outras pessoas. Dr. Robson Reis está aqui ao meu lado, infectologista, tem ajudado a gente a esclarecer todas as dúvidas. Quais são os tipos de isolamento, doutor Robson, para a gente começar? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Ricardo. Bom dia, os telespectadores do Jornal da Manhã. Olha, nós temos basicamente dois tipos de isolamento. Um é aquele isolamento voluntário que as autoridades de saúde, que nós profissionais recomendamos, né, manter até então, até que venha uma outra situação e possamos reavaliar isso, que é aquela pessoa que vai ficar em casa para não adoecer e para não transmitir para as outras pessoas dentro de casa ou para a comunidade como um todo, fazendo com que o vírus diminua a circulação. O outro tipo de isolamento, André, é aquele isolamento onde a pessoa ela é obrigada, ela é, na verdade, indicada ao isolamento dela porque ela teve uma suspeita do coronavírus ou ela teve a confirmação. Esse paciente ele não tem escolha, o isolamento não é voluntário. O isolamento dele tem que ser feito para que ele possa não transmitir para as pessoas dentro de casa ou até mesmo para outras pessoas. Por vezes, eles assinam até o termo de compromisso em relação a esse isolamento. E esse isolamento, a pessoa tem que ficar num quarto separado, claro, quem tem essa condição de ter um quarto na casa para isso, usar máscara o tempo todo, não pode sair daquele espaço onde ele está isolado, doutor? Olha, o coronavírus ele acaba atingindo as pessoas de todas as classes, né? Então, da classe mais baixa, da classe mais alta. Então, esse isolamento ele pode ser... Isso é muito importante deixar claro. Exato. E ele pode ser dificultado nas pessoas que têm casas com pouco cômodo. Então, o ideal é sempre um paciente com suspeita de coronavírus ou, na verdade, confirmado, manter sempre aquelas etiquetas ao tossir. Utilizar a dobra do cotovelo, porque quando ele tosse pro ar, ele pode eliminar partículas, eliminar vírus, transmitir para mais pessoas. É ideal sempre ele estar higienizando as mãos, independente, né, disso, ele está utilizando água e sabão ou o próprio álcool gel. Isso vai ser importante. E a outra coisa, os cuidados dentro de casa. Esse agora é o que diferencia um pouquinho. Essa pessoa, preferencialmente, deve estar no quarto isolado. Esse quarto, você pode até manter a porta dele fechada, mas as janelas abertas. Então, porta fechada para que não saia para o corredor, né, o próprio vírus em si, quando ele tosse, quando ele espirra e contaminar outras pessoas. E a janela aberta para arejar. E o quarto passa a ser um ambiente onde ele vai fazer as refeições, vai dormir, ficar ali o tempo todo. A recomendação é que ele evite o máximo sair dentro desse quarto. Está circulando, né, pela sala. Está circulando pela melhor sala. Que não. Mas caso isso venha a acontecer, porque a gente sabe que isso muitas vezes é impossível, ele tem que utilizar máscara durante todo esse ambiente de frequentar áreas comuns. Então, utilizando máscara já vai proteger outras pessoas e manter aquela distância segura que nós falamos de 2 metros. Então, o ideal é, se precisar transitar, utilize máscara e manter essa distância segura. Mas lembrar que existe até uma questão aí emocional, social. Ficar o tempo todo trancado dentro de um quarto, fazendo as refeições lá, muitas vezes ou não tendo qualquer tipo de contato com até uma luz, porque muitos quartos não têm até janela, isso a gente tem que ponderar. Então saiu, utilizou máscara, mantém a porta fechada, mas a janela aberta, tentar ventilar e arejar. Obrigada, doutor Robson, mais uma vez por sua ajuda. Ricardo Ismael, bom dia a todos.